Boa tarde, sétimos anos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana então é a quarta semana do nosso PET 6 e ela traz como assunto transformações isométricas. Isto significa que são assimetrias, né? As mudanças, né, das figuras ali de acordo, né, com os movimentos. Então, a gente tem a simetria de translação, de rotação e de reflexão, tá? Eu vou tentar fazer uma explicação para vocês, tá? Fiz um resumozinho para vocês terem no caderno, mas a explicação com mais detalhe eu vou colocar para vocês um vídeo, né, de um dos professores que fazem as correções, né, das PETs, que eles estão com o material mais adequado, né, porque o legal seria a gente trabalhar esse assunto na malha quadriculada, né, num quadro quadriculado. E na verdade eu não tenho esse quadro quadriculado, eu tenho, né, um quadro aqui branco que foi improvisado para eu passar essas explicações para vocês, certo? Então, gente, veja só, as mudanças então de posição de uma determinada figura, ela não pode alterar a sua forma e nem o seu tamanho, certo? E não alterando a forma e não alterando o seu tamanho, nós vamos, de acordo com o movimento dela, nós temos que dizer se a simetria foi de rotação, se foi de translação ou se foi de reflexão. Então, eu vou começar pela simetria de translação. Translação significa transladar, transferir de um lugar para o outro, sem alteração na forma, sem alteração no tamanho, tá? Para eu trabalhar com a simetria de translação, eu tenho então que observar a distância, a direção e o sentido, essas três coisas. Então, aqui no quadro, eu coloquei um exemplo. Nós vamos transladar, tá? Esse triângulo escaleno aqui do segundo quadrante para o terceiro quadrante, deslocando 6 unidades. Esse deslocamento, tá? Ele deve ser determinado pelo professor. 6 unidades, 5 unidades, 10 unidades. No caso aqui, 6. Então, eu observo que o ponto A desse triângulo é formado pelo par ordenado menos 4 e 4. O ponto C, 0 e 3. E o ponto B, menos 1 e 0. Então, o que eu faço? Eu sei que eu tenho que ir para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante é aqui. É onde esse triângulo tem que se posicionar. Então, agora, eu vou me prender nas unidades. Então, veja só, eu começo pelo ponto A. Então, o ponto A, ele está a 4 unidades aqui do ponto origem. Se eu tenho que deslocar 6, eu vou descer mais 2. Então, eu vou situar aqui exatamente no menos 2. Então, aqui vai estar o meu ponto A', tá? Então, o meu ponto A' é representado pelo par ordenado menos 4 e menos 2, tá? Eu localizei aqui. Agora, o ponto B. O ponto B, ele está aqui no x valendo menos 1.
o y vale 0. Se eu tenho que deslocar 6 unidades, ele vai se posicionar aqui no menos 6. Então, aqui no menos 6, eu vou ter exatamente o B'. E o meu par ordenado vai ser x valendo menos 1 e y valendo menos 6. Depois eu tenho o ponto C. O ponto C, ele está a 3 unidades, né, do 0, ele está para cima. Se eu tenho que deslocar 6, eu vou, então, descer mais 3. Então, ele vai estar situado exatamente aqui onde está o menos 3. Então, o meu par ordenado aqui vai ser x valendo 0 e y valendo menos 3. Agora, então, eu vou ligar esses pontos. A linha em B', B' em C', C' em A'. Então, você observa que eu transladei aqui o mesmo triângulo, a mesma forma e o mesmo tamanho, certo? Agora, a segunda simetria aí, vamos falar da simetria de rotação. Então, rotação significa, né, rotacionar. Rotacionar é o mesmo que girar. Porém, a minha figura, ela tem que girar em torno de um ponto. E esse ponto, ele vai variar o ângulo dele, que pode ser de 0 a 360 graus, certo? E também vai variar o sentido, porque ele pode variar no sentido horário, né, quando faz esse movimento aqui, e no sentido anti-horário, ele faz esse movimento. Então, observem o seguinte, aqui no exemplo, nós vamos rotacionar esse triângulo retângulo, que é o que está aqui de azul, os vértices dele A, B e C. Então, nós vamos girar esse triângulo retângulo em torno do ponto B no sentido anti-horário. Então, ele vai para lá. Então, ou seja, é como se eu pegasse, né, esse bico aqui do triângulo e fosse caminhando com ele. Então, veja só, o que eu faço agora? Ele tem que rotacionar a um ângulo de 45 graus. Então, eu tracei aqui os meus eixos, né? O eixo do X, onde está, né, o segmento BC, e o eixo do Y, onde está o segmento BA. Muito bem. Agora, eu sei que se eu traço, né, os meus eixos cartesianos, essa região está dividida em quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, aqui eu tenho dois ângulos de 90 graus, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Se eu traçar uma diagonal nesse primeiro quadrante aqui, eu passo a ter aqui dois ângulos de 45. Lá no segundo quadrante, a mesma coisa. Então, eu vou marcar aqui no primeiro quadrante um ponto P, cujo valor de x e de y são iguais. Eu determinei aqui 5, 5. Poderia ser 6, 6, poderia ser 8, 8. Bom, então eu chamei aqui de ponto P. Ele está aqui no primeiro quadrante. Eu vou ligar essa diagonal do ponto B de bola ao ponto P de papai. Agora, eu vou traçar no segundo quadrante. Eu vou pôr o ponto Q.
O ponto Q, eu vou usar aqui o simétrico do valor do x, que vai ser menos 5 e 5. Só muda o valor do x. E vou traçar outra diagonal do ponto B ao ponto Q. Então, eu tenho aqui duas diagonais, uma no primeiro quadrante e uma no segundo quadrante. Agora, gente, é o seguinte, eu tenho que marcar os lados desse triângulo ABC. Bom, aqui onde eu tenho o ponto B, eu vou ter o ponto B', tá? Os dois pontos aqui estão exatamente aqui na origem, certo? Agora, do ponto B ao ponto C, você vai medir com a régua ou contar quantos quadradinhos você utilizou aí e vai traçar o segmento BC'. Se eu tenho C, eu tenho que traçar agora o segmento B'C', que ele vai estar em cima da diagonal BP. Ele vai ocupar um pedaço dela. A mesma coisa vai acontecer com o segmento BA. O segmento BA, ele vai ser transportado para o segmento B'A'. Então, se aqui, por exemplo, você usou, né, esse segmento aqui mediu 4 centímetros, o B'A' também tem que medir 4 centímetros. Ou se aqui você usou 5 quadradinhos, aqui também você vai usar 5 quadradinhos. Então, esses novos lados aqui desse triângulo que eu vou rotacionar, ele está exatamente em cima das diagonais BP e BQ. Agora, marcados os pontos, nós vamos ligar, né? Então, B', A', C', C', AB'. Então, o meu triângulo, né? O meu triângulo retângulo está aqui rotacionado, é esse que está aqui em preto, tá? Em 45 graus. Ou seja, o ponto B e o ponto B', ele fica fixo, tá? Então, é através dele que eu vou girar a figura anti-horário. E ela, então, girando, eu passo a ter esse triângulo aqui. Ok, gente? E agora, nós vamos para a simetria de reflexão. Reflexão vem de refletir, né? E refletir, né, uma imagem, refletir uma figura é o mesmo que espelhar, né? A gente lembra de espelho. Então, veja só, eu tenho aqui, né, os meus eixos cartesianos, né, o x e o y, e tenho desenhado aqui um triângulo escaleno de vértices A, B, C. Muito bem. Eu vou determinar aqui as coordenadas desses vértices, que são os pares ordenados. Aqui no ponto A, eu tenho menos 3 e 0. Aqui no ponto B, eu tenho menos 1 e 0. E aqui no ponto C, eu tenho 0 e 2. Se eu quero a reflexão desse triângulo em relação a y, que é o eixo aqui das ordenadas, eu vou trocar os valores de x multiplicando por menos 1. Então, eu vou ter A'
que vai ser 3 e 0. Eu vou ter B', que vai ser 1 e 0. E eu vou ter C', que vai ser a mesma coisa que o C, porque o 0 não há necessidade de multiplicar por menos 1. Então, eu repito esse par ordenado. Agora, eu vou marcar esses pares ordenados ali no meu plano cartesiano. X valendo 3 e Y valendo 0 vai ficar exatamente aqui no eixo do X, vai ser o A'. O B', X vale 1 e Y vale 0, aqui está o B'. E o C', o X vale 0 e o Y vale 2. O C', ele está no mesmo ponto que o C. Agora eu vou unir esses pontos. C', A', A', B', B' a C'. Então, eu obtive esse triângulo escaleno aqui, espelhado. Então, houve aqui uma simetria de reflexão em relação ao eixo Y. Quando a gente pede em relação ao eixo X, nós mudamos os valores de Y, certo? Então, isso precisa prestar bastante atenção. E quando nós temos uma reflexão em relação à origem aqui, X valendo 0 e Y valendo 0, nós temos que trocar o valor do X e o valor de Y, tá? Então, eu espero, gente, que vocês tenham entendido, né, um pouco essa parte aí da movimentação das figuras, tá? E para vocês, então, acompanharem melhor, eu vou postar, além, né, do meu vídeo, um vídeo de um outro colega, para vocês, então, entenderem direitinho lá, né, a posição das figuras, por estar trabalhando exatamente ali na malha quadriculada. Ok?